O apóstolo Paulo, ele está reunido em Troade. Na verdade, se formos olhar o capítulo 19 inteiro, nós vamos observar que Paulo queria sair dessa região. Já era o tempo dele, mas prepararam uma armadilha para ele e ele teve que voltar para Troade. E a Bíblia diz que nesse momento do seu retorno, ele reúne no primeiro dia da semana, quer dizer, no domingo, para um culto de Santa Ceia, para partir o pão, para antes de ir embora, participar da ceia com aquelas pessoas. Eu queria que você dissesse uma palavra muito profunda, que eu vou começar a falar sobre isso essa semana, e domingo que vem, domingo da ceia, eu vou trazer a profundidade dela. Mas eu quero que você diga comigo assim: nada acontece simplesmente por acontecer. Nada acontece por simplesmente acontecer. Nada. Em tudo, Deus tem um propósito. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Paulo, então, diz a Bíblia que ele está reunido, e diz que o local que ele estava reunido, na parte de cima, superior, havia muitas candeias, muitas lâmpadas, o lugar estava muito iluminado. E por que esse detalhe, né? Porque no meio de um lugar muito iluminado, aparece um jovem que estava participando do culto, e que ele adormece. Como adormecer no lugar com muita luz? É isso que o texto quer dizer. É a importância de dizer da iluminação do lugar. E não era muito comum ter muitas lâmpadas, principalmente quando era feita os cultos, as reuniões nas casas. É o que eles tinham, eram as lamparinas. Mas a Bíblia diz que havia muitas. Então o lugar estava extremamente claro, propício para um discurso demorado. Olha que interessante isso. Eu até ouvi, última vez, a bispa falou uma coisa para mim que realmente eu concordei com ela plenamente, porque existem coisas que a gente precisa ter algum tipo de planejamento e perceber as situações, né? Então, todas as vezes que eu faço um seminário de mente renovada, eu sempre faço de 8 da manhã até as 5, 6 da tarde, e isso se torna cansativo. E um dia ela falou assim: por que você não faz numa sexta até as 10 horas, e faz no outro dia de 8 até 1 hora no máximo, e aí nem todo mundo dorme, no outro dia vai estar todo mundo melhor para aprender. Eu falei assim: uau, é isso aí, sensacional. Então peguei a visão, porque realmente a ideia, se é transmitir, se é as pessoas aprenderem, há uma necessidade de descanso. Nós passamos por isso, inclusive quando fomos para Israel, as 3 vezes que fomos ao Egito, a empresa pelo qual nós íamos fazia o seguinte: nós chegávamos no Egito de madrugada, e depois vai para o hotel e dorme até cedinho, toma café, vai conhecer pirâmide, vai conhecer Tutankhamon, aquelas coisas, toda a parte histórica do lugar, e depois volta já tarde, para no outro dia, 4 horas da manhã, estar saindo, porque são 15 horas de ônibus até a Península do Sinai. E é um trajeto muito longo, muito cansativo, e os ônibus no Egito são... 2 vezes eu fui de ônibus, na terceira vez até o pastor William está ali, foi comigo, a diaconisa Kátia, e fomos num tipo uma van, né? Um lugar muito apertado. O meu banco foi aquele igual de van que abre assim para o lado e senta. Você imagina o quanto foi desconfortável aquilo. Eu não subi, então não me importei muito, porque eu não ia subir. Mas você chega de noite no hotel, você tem 1, 2 horinhas para descansar, para subir meia-noite. Então isso é uma coisa que atrapalha. E dessa vez agora nós vamos para o Egito em janeiro, e vamos chegar no hotel, vamos dormir no hotel para o outro dia o Sinai. Depois, quando desce o Sinai, já pegava um ônibus direto para Israel. Não, vamos para um resort no Mar Morto, depois Mar Vermelho, desculpa, depois vamos
passar a tarde, dormir, acordar e sair no outro dia. Aí a viagem se torna muito mais especial do que você, igual um zumbi cansado, não aproveita nada, não aprende nada. Então tudo precisa de um planejamento. E eu creio que esse culto havia um planejamento. Paulo vai discursar longamente: preparem as lamparinas, preparem as candeias. Precisa ter luz para que ninguém cochile no culto. Coisa interessante. E Paulo falou ao povo, e ele pretendia partir no dia seguinte, e ele continuou falando até meia-noite. E a Bíblia diz que no momento que ele estava ministrando, eu não estou falando de uma pessoa qualquer, estou falando de Paulo. Que privilégio as pessoas de Troade ouvir Paulo ministrar num culto de Santa Ceia. Mas o jovem, talvez o lugar estivesse muito cheio, a Bíblia não diz o motivo, mas ele senta numa janela. Ele vai sentando na janela e vai fazendo como muitos fazem aqui, que eu vejo toda semana. Eles começam meio que dar aquela assim, a primeira, a segunda já. Daqui a pouco começa a vencer, o olho fica... Tu vê o cara em Marte aqui. Ele vai para um lado, para o outro, vira os olhos, abre a boca, já está na 7ª dimensão. Mas tem gente que consegue dormir com o olho aberto. Existe uma pessoa que fazia isso, que era o Choco. O Choco, ele desenvolveu essa técnica. Lembra disso? Um dia eu estava pregando, eu passei na frente dele, ele estava assim, ó. Eu falei, ele está acordado? Aí eu passei de novo, pregando, né? Aí eu parei, olhei, vim para cá, reação nenhuma, igual oftalmologista. Vim para cá, reação não. Eu falei, tá dormindo, Tiago? E ele. Eu falei, gente, acorda ele. Acordou ele. Dormiu de olho aberto. Que técnica fantástica. A gente precisa fazer um curso com ele. E eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei assustado, porque duas coisas acontecem no momento dele. Ou é uma técnica ou é demônio, né? De olho aberto, um negócio esquisito. Mas ele não era demônio, não, era um homem de Deus. Gosto muito dele. Menino bom demais. E naquele momento que está lá e Eutico. Choco Eutico estava lá na janela e no seu cochilo. Mas a Bíblia diz que ele dormiu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E aí, o que acontece? Ele perdeu os sentidos, o corpo amolece, ele cai da janela, bate lá embaixo e morre. E aí, o culto é interrompido. Diga para o seu irmão, o culto é interrompido. Diga mais profundo, o sono de Eutico interrompeu o culto de Paulo. Mas diga para o seu irmão, mas Paulo era Paulo. E ninguém parava o discurso de Paulo. A Bíblia não diz, em momento algum, preste atenção nos detalhes dessa mensagem. A Bíblia não diz que em momento algum Paulo decide descer para ressuscitar Eutico, para devolver a sua família, porque ele estava enfermo e curado. Paulo desce, abraça o garoto, imagino com muito carinho. E a Bíblia diz que o garoto volta à vida. Mas o porquê que Paulo não está realizando um milagre. Paulo está fazendo algo por ele. Porque o texto é muito claro e nítido. E eu quero que você observe isso. Porque diz assim, morreu, é morto. Versículo 10, Paulo desceu, inclinou sobre o rapaz e abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Deu um tapa na cabeça, pá! Está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e continuou até pela manhã. O culto ia acabar meia-noite. Mas agora Paulo volta e diz assim,
agora vai até às 5 da manhã. Primeiro partiram o pão, participaram da ceia e voltaram para o culto. Então fica nítido que a ressurreição de Éutico era para que Paulo pudesse voltar ao culto, porque Paulo aprendeu uma coisa, e esse texto nos ensina uma coisa interessante: não permita que as adversidades, pessoas, situações tirem você ou arranquem você do seu propósito. Paulo foi lá para pregar, Paulo foi lá para participar da ceia, Paulo foi lá para realizar o que ele tinha que realizar. Agora, Éutico foi um instrumento que Satanás pegou para permitir que aquele menino dormisse e caísse, para terminar o propósito de Paulo. Mas Paulo tinha visão. E a visão, quando nós temos visão, meu querido, não tem Éutico, não tem Barnabé, não tem ninguém que possa impedir que nós continuemos com o nosso propósito. Eu queria que você colocasse a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: meu querido, receba essa palavra nessa noite. Tudo aquilo que se levantou para acabar com o propósito pelo qual você estava realizando, não vai impedir com que você volte para Ele. Em nome de Jesus, eu te abençoo para esse propósito. Diga glória a Deus. Diga: eu recebo essa palavra. Diga: eu recebo essa palavra. Diga: eu recebo essa palavra. A caída de Éutico era para distraí-lo, era para distrair Paulo, era para dispersar o povo. E eu quero conjecturar com o texto, porque o texto é muito claro, muito objetivo. E com certeza, nos dias daquela época era também como nos dias de hoje, né? Os curiosos para saber o que tinha acontecido, né? Blum! Aí vai descer com Paulo, e Paulo dando uma ordem de comando, assim, fica todo mundo sentado aí que eu já volto. O que era morte para Paulo? Paulo curava, libertava, transformava. Pega o menino, abraça ele, dá a volta de vida a ele, os ossos que estavam quebrados, a fratura do crânio, tudo voltou ao normal. O garoto, agora só não sobe e senta na janela de novo, porque você me prejudicou. Agora fica aqui por baixo mesmo, você não quer participar do culto? Fica aqui, por aí, fica tranquilo. E eu quero dizer para você que uma coisa, eu quero liberar uma palavra sobre essa igreja, sobre a nossa vida. E eu quero que você dê glória quando eu liberar essa palavra, e vou liberar agora. Aqui, nesse lugar, o culto nunca vai acabar. Nem por causa de Éutico, nem por causa de José, nem por causa de Maria, nem por causa de Fernando, nem por causa de ninguém. O culto aqui não vai acabar. O culto aqui não vai acabar. Não vai acabar. Diga para o irmão que está do seu lado: o teu culto não pode terminar, porque Éutico caiu. Se levanta, se levanta. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida, porque a visão é muito maior do que as pessoas, a palavra é muito maior do que as pessoas, a palavra é muito maior do que aqueles que sentam na janela e estão desligados por um momento, se permitem cair, eles ficam caídos, e você volte para o culto. Não impeça o que Deus quer continuar fazendo na sua vida. Não deixe o diabo te distrair, não deixe o diabo te entristecer. Paulo voltou, e o que era para acabar meia-noite foi até as 5 da manhã, porque o que Paulo mais tinha era teologia para pregar, o que Paulo mais tinha era experiência para trocar, o que Paulo mais tinha é vida com Deus, é unção de Deus para deixar em Troade, para marcar a vida daquelas pessoas. A igreja de pé se levanta para marcar a vida de pessoas, e se Éutico cai, talvez você não ressuscite, mas volta para o culto, volta para o culto. Volta para o culto. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: não perca o seu propósito.
E eu quero fazer uma pergunta para que vocês possam me responder agora. Sejam sinceros. Se Eutico não tivesse ressuscitado, Paulo voltaria para o culto? Sim ou não? Com certeza. Porque quem caiu? Foi Paulo que fez ele cair? Quem caiu foi aquele que dormiu por um momento. Você não pode entrar na cabeça das pessoas, na visão, na falta de visão delas. Isso é uma decisão delas, elas que tomam suas decisões e tem que aprender a arcar com o fruto das ações que elas têm. E se cair, caiu. Foram elas, não foi Paulo. Não foi a mensagem de Paulo que fez com que ele caísse. Não foi a mensagem de Paulo que era chata ao ponto de fazer ele dormir. Era ele que não tinha vida, era ele que não tinha visão. Porque o lugar estava cheio de luz, muito aceso. Tinha vida, tinha unção, tinha graça. Nunca transfira a responsabilidade para as outras pessoas. As suas decisões são suas. Certas ou erradas são suas. Hoje nós temos dois tipos de pessoas aqui. Aqueles que caíram no meio do momento que estavam sendo ministrados. Foram fracos, dormiram na fé, caíram, saíram do culto, foram para fora do lugar da adoração. E Deus quer tocar em você hoje. Ele quer curar você, Ele quer trazer você de volta. Ele quer encher você de vida. Mas entendam uma coisa, que aqui também tem outro grupo de pessoas, daqueles que temem e amam a Deus. E esse grupo de pessoas é que o Deus está mais interessado. Aqueles que estão se preparando para entrar na glória eterna. Daqueles que estão se preparando para avançar em Cristo Jesus. Para assumir novas intimidades, novos ciclos de vida. Diga, não permita que alguém interrompa o teu culto. Diga, não permita que ninguém interrompa o teu propósito. Volte, porque tem muita gente esperando você subir para continuar. Eutico desprezou a pregação de Paulo, mas lá em cima tinha uma turma que com certeza ficou assim com Paulo. Não termina não, termina não. Então, me conta aquela experiência que foi lá em Listra e Derbe. Não, me confundiram a gente com dois deuses lá e bateram na gente, eu tive que me fazer como morto. Uau, como é que é isso? Hein, conta mais uma experiência sua, Paulo. Conta mais uma coisa sua, Paulo. Conta mais uma sua. Quando foi ver, 5 horas da manhã. Aleluia. Então aquele povo estava sedento de Paulo. Eutico não. Os que estão sedentos vão ficar aqui se o culto terminar às 8h30, 9 horas. Se o culto vai terminar 9h30, 10 horas, não estão preocupados se vão ver Fantástico, se vão ver o outro negócio lá da Record, se vão ver o futebol, se vão ver o gol até porque não tem porquê isso, mas não, se vai ver se o Gabigol agora é Gabigol, se converteu, se não sei quem, não, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que descansar. Dorme às 3 da manhã todo dia, fazendo Facebook, Instagram, não sei o que, mandando mensagem, falando que não presta, entrando em sites que não permite, Deus. E aí você quer ir para casa para isso? Ou prefere ficar aqui ouvindo a palavra que transforma, que liberta? Ei, durante o seu propósito, você vai encontrar alguns eúticos que vão sentar na janela. E por um momento o sono deles vai fazer com que eles caiam e eles saiam da onde você está. Não importa, continue com o seu propósito, continue com o seu culto. Diga glória a Deus. Diga, eu tomo posse dessa palavra. Diga, eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Diga aleluia, aleluia. E aí ele foi embora. E depois levaram vivo o jovem, que muito os consolou. Olha, não é isso que está escrito ou eu estou lendo errado? Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Mas ninguém ficou indo lá embaixo para saber se o rapaz estava bem ou estava mal. Eles estavam focando. Quando Paulo vai embora, agora vamos ver o que aconteceu com Eutico.
Sabe qual é o problema da igreja? A gente está tentando buscar aqueles que se jogam da janela, esquecendo aqueles que estão lá dentro, ansiosos por assistir o culto. Sabe qual é o problema dos últimos dias? A gente está o tempo todo tentando buscar aquele que toda hora vai e volta, esquecendo daqueles que estão com sede, querendo ouvir a verdade da palavra, que estão dispostos a ouvir e serem transformados. Então, deixa Eutico e volte para o teu culto. O culto não pode parar. Diga para o seu irmão, o culto não pode parar. Diz, culto de Santa Ceia não pode acabar enquanto não se come o pão e toma o cálice. Eu quero dizer, estou falando do texto em si, mas eu quero conjecturar para a sua vida. A tua vida não pode parar por causa de Euticos. O seu ministério não pode parar por causa de Euticos, que por um momento sentam na janela, caem lá embaixo, dispersam todo mundo, e depois você fica tentando juntar todo mundo de novo. Deixa os Euticos, que os Euticos, algum Paulo vai descer lá e vai tomar conta dele. Eu quero dizer para você, assista o culto até o final. Não perca o seu propósito. Porque em todo o texto, o que não ficou em evidência, porque toda vez que se prega esse texto, jamais pode se pregar sobre Eutico, a não ser pelo lado negativo. Não teve milagre nenhum na vida de Eutico. Foi uma condição que Paulo tinha, do milagre para voltar ao culto. Entendam isso. Paulo não desce para curar uma pessoa que estava necessitada. Ele desce para curar um cara que não quis assistir o culto, que rejeitou. Imagina, o apóstolo Paulo, é o que mais a gente faz, dá em abraço aqueles que te rejeitaram e caíram, e você depois ainda é obrigado a abraçá-los e dizer, volta a vida para esse cara aqui que atrapalhou tudo que eu estava fazendo lá em cima. Está entendendo? Está entendendo? Enquanto a gente está perdendo tempo com os Euticos, o culto está parado, as coisas estão paradas, e tem muitas situações na nossa vida que está parada porque você está se preocupando com aqueles que foram embora, com aqueles que desceram, com aqueles que caíram, com aqueles que não querem mais, com aqueles que não decidiram. Não perca tempo com essa gente, porque tem um grupo lá em cima, seco, cheio de vontade de ouvir a palavra, e eles estão, amém, glória a Deus, eu recebo essa palavra, eu estou cheio de Deus. Quando sentem sono, eles vão lá, lavam o rosto, não fica brincando de dormir no culto. Pô, se você toma remédio de tarja preta, assiste o culto em pé, aí cai de uma vez e bate com a cabeça, pô. Agora vir para a igreja para dormir, participar de um culto para descansar, eu não sei nem como definir isso, nunca consegui. 37 anos de evangelho, nunca consegui definir o que significa isso. Porque não tem necessidade, está com sono, fica em casa, pô. Dá uma caminha gostosinha, cobertorzinho, e não atrapalha o culto. Eu quero dizer para você nessa noite, de uma forma não literal, que infelizmente nós estamos perdendo os nossos propósitos de vida, quando eles estão dando certo, quando estão alavancados, por causa dos Euticos que sentam na janela. Aí eu te pergunto, é lugar de sentar no culto, na janela? Alguém senta na janela? Primeiro que a condição natural nossa, se você for sentar numa janela que possa cair, você já vai ficar com medo, não é? Então o cara dormir em cima de uma janela, com a probabilidade de cair, ele não está pensando nele, ele não está pensando na vida dele, quanto mais em você que está ministrando. Então por que você vai parar tudo que você está fazendo? Não pode fazer isso. Você tem que continuar com o seu propósito, porque Deus te chamou para realizar coisas grandes. Deus te chamou para fazer coisas grandes. Paulo só foi lá, desceu, ressuscitou Eutico e voltou para continuar com o seu propósito. Continue com o seu propósito. Muitos vão vir, muitos vão sair,
muitos eúticos vão sentar na janela, outros vão sair da janela. O que importa é que você continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Faça com excelência, faça com graça, faça com disposição, faça com alegria. Deixa Deus te usar a tempo e a fora de tempo. Deixa Deus alavancar o teu ministério. Deixa Deus te levantar, deixa Deus te exaltar. Não perca tempo, não perca tempo com isso. Continue o seu propósito e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria que você desse o último abraço no seu irmão e dissesse para ele: o culto não pode acabar. Diga para o que está atrás de você: o que você começou, você não pode interromper. A minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, em Eclesiastes 7:8, que melhor é o final das coisas do que o início delas. Nós temos que ir até o final. Até o final. Melhor é o fim. Melhor é o fim. Ei, escutei um glória bonito aqui. Melhor está no final. Não agora no processo, mas no final. Melhor o final das coisas do que o início delas. Diga, Paulo foi até as 5 da manhã. E ninguém mais dormiu. Ninguém mais caiu da janela. Sabe por quê? Porque ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Aí sabe o que acontece? O culto, a segunda parte do culto, bispo, ouça isso. E eu vou terminar agora. Hoje é papum. Tem muito mistério. Ouve, entende e se posiciona. Ou não se posiciona. Sai da janela ou fica na janela. E outra coisa, quando você senta na janela e você dorme, e quando você cai, você atrapalha outras pessoas. E uma coisa interessante, que eu quero terminar com isso, quando Paulo volta, eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, ou naquela época mesmo, a igreja avivada, e o apóstolo Paulo falando bem assim: gente, olha, o que aconteceu, Paulo? O menino morreu, mas morreu assim, foi 1 minuto. Ele nem chegou no Hades. Porque tu acha que um garoto desse vai para o céu? Não, então nem chegou lá no Hades. Estava lá, eu fui lá e peguei ele de volta. Ele, o que foi? Se livrei do inferno, hein? O garoto tinha tentado isso. Então, o garoto voltou. Aí o povo lá em cima estava como? E ele ressuscitou? Ressuscitou. Mas ele vai ficar lá embaixo, porque ele tem o hábito de dormir. Então, deixa ele lá. Aí, ele começa a pregar. Aí o povo, mas ele está vivo? Tá. Vocês querem ver Eutico? Eutico, sobe aí. Aí Eutico, ei, calava, show, brincando, mas ele estava morto. Não, mas está vivo. Ei, glória. Aí Paulo se empolga com aquilo e diz assim: gente, eu vou continuar uma outra mensagem. Aqueles irmãozinhos que não estavam dormindo estavam assim: ai, agora eu vou embora. Eutico morreu, acabou, não é? É igual quando acaba a luz. Já viu o mistério espiritual da luz? Eu nunca entendi isso. Quando a luz, às vezes o culto, ninguém dá um amém, acaba a luz, começa: glória, aleluia, aleluia. Sei, que mistério é esse? Gente, eu sempre vi isso. O povo fica em pé: aleluia, 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 glória a Deus, glória. Batizado no Espírito Santo, que acabou a luz. Eu vou entrar em contato com a Light, pedir todo dia, todo domingo, 7 horas da noite, pum, dá um apagão aqui na igreja. Quem a gente vai ver? Os irmãos: ei, tchau, ei, aleluia. Aí o pregador tem que chegar e falar assim: ei, também se empolga. Um mistério. É com microfone, é sem microfone. A pessoa: e eu vou pregar. Está me ouvindo aí atrás? Eu vou descer. Pula do altar, tudo porque a luz acabou. Porque é no meio de muita luz que se cai do negócio. Não quando está faltando luz. Aí eu entendi o mistério, porque que a igreja é avivada quando falta luz. Porque só se cai do...
Só se cai do terraço quando tem muita lamparina. Nós temos uns negócios meio místicos, né? Isso é místico, esse negócio. Mas tem dia que é até bom. O culto está daqui a pouco. Quando volta a luz, quando volta. Bum, Deus é fiel! Aleluia! Aleluia! Tum, paga de novo. Satanás, tu está repreendido, diabo! Diabo da eletricidade! Sai agora! Pum, voltou. 5 minutos. Pum, liga tudo, liga instrumento, pá. Quando volta tudo de novo, pum, cai de novo. Meu irmão, esse é o culto da tribulação. Isso não pode ser o culto do mover, tem que ser o culto atribulado. Tem que falar assim, desliga tudo, e mesmo que volte, vamos parar o culto porque acabou a luz? Claro que não. Nós vamos parar a vida porque alguém, por algum momento, distraiu você? Não. Você não pode parar o que você começou. Você não pode interromper o que Deus determinou a você a realizar. Você não pode parar o que Deus determinou para você fazer. Abraça 3, 4 pessoas que estão do seu lado e diga: seu culto não pode acabar. Se tem alguém entendendo aí o que Deus falou com você nessa noite, dá um glória a Deus bem alto. Joga a tristeza fora, joga a decepção fora, joga a amargura fora e volta lá para cima, porque tem muita gente precisando de você. Tem muita gente que quer te ouvir, tem muita gente que quer ouvir a tua palavra, tem muita gente que quer estar do seu lado, tem muita gente que quer sentar na tua mesa, tem muita gente que quer sentar no primeiro banco para te ouvir. Você não pode se preocupar com isso. Volta para o teu propósito, volta para o rumo e a direção que Deus mandou você continuar. Não pare. Quem cuida de você não dorme. Aleluia. Graças a Deus por isso. E nós vamos continuar o culto. E nós vamos continuar no nosso propósito. Toda terça, toda quinta, todo domingo, com o Eutico em cima, com o Eutico embaixo. O culto não vai parar. O culto não vai parar. Amém, meu pastor? Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Diga: eu não vou parar. Tem muitas pessoas que entraram aqui hoje assim, mas eu não sei muito o que fazer para lá. Para de olhar para quem caiu do terraço e olha para aqueles que estão sentados com você, te ouvindo. Esses que vão alavancar, esses que vão permitir que o culto chegue até as 5 da manhã. Fala, ainda tem muita coisa para acontecer. E eu creio. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Tem mensagem aqui que eu vou até as 5 da manhã, se me der, hein? É só vocês falarem assim: pode ir. Vai que eu não vou não. Vai que eu não vou não. Todo mundo em pé, 3 horas da manhã. Porque já viu vigília? A vigília sempre foi... Eu sempre fui homem de vigília. Hoje em dia as igrejas não fazem mais vigília. Foi parando um monte de coisa. Que coisa absurda esses últimos dias. A vigília agora de 9 às 11. Que vigília é? Que vigília maluca é essa? Tira esse nome de vigília. De 9 às 11. Isso não é vigília. Isso é uma reunião. E aí eu vou te falar, 3 horas da manhã. Uma vez eu fui para uma vigília de jovens. Eu falei para o rapaz, me coloca para pegar 11 horas. Que o jovem da tão... Foi um, foi outro. Lembra disso? Tinham mais de 900 jovens sentados. E aí me botou para pregar 3 horas da manhã. Eu já estava como Eutico. Eu já estava euticado. E eu peguei, abri a Bíblia, fui, aqui meu olhinho estava... Abra a sua Bíblia. Quando eu falei assim, abra a sua Bíblia, começou a tocar igual o irmão está tocando assim. Que a cuca vai pegar. Aí vai sim, né?
os sentidos vão... É um negócio chato isso, né? Tal. Aí eu comecei. O apóstolo Paulo disse, quando eu olhei, meu irmão, eu nunca vi aquilo na minha vida. Todos jovens, um no bracinho do outro, deitadinho, e buscando no Espírito. Tu já viu aquele negócio que eu também nunca entendi, em 37 anos, até hoje ninguém conseguiu me explicar. Eu estou orando em Espírito. Eu falei, o que é orar em Espírito? O que é isso? Não, eu estou em espírito de oração. O que é o espírito de oração? Será que tem um espírito andando aqui que... Como é que é espírito de oração? Onde é que existe isso? Mas que coisa louca. Então, eu estou em espírito de oração. Como é que está, meu irmão? Está orando? Eu estou aqui, ó, mas estou em espírito de oração. Não vai estar pensando na Fórmula 1, não sei o que, está em espírito de oração, nada. O crente tem uns negócios esquisitos. E aí, estou em espírito de oração. Aí eu vi aquele povo todo dormindo. Eu olhei para ela assim, eu falei assim, ah é? Eutico ressuscitou. Aí eu fui, comecei a falar mais 5 minutos, 10 minutos, tranquilão, para todos poderem chegar no momento do Tai Chi Chuan. Aí quando eles chegaram naquele momento, eu fui para a bateria e comecei, pá, 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 pá. Nego, hoje não tem pregação não. E eu falando com o cara, não te falei para tu não botar 3 horas? E pá, 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 agora nós vamos tocar e vamos pular. Esse é um tempo de guerra, estamos em tempo de guerra. E o pessoal, guerra de... Não, não, pula, pula. Jovem, está fazendo o que aqui? Pula, pula, quero ver só você pulindo ela. Aí o outro lá, pula, pula, pula. Botei todo mundo para pular, todo mundo pulou. Eu falei, cadê a mensagem? Deus abençoe rico e abundantemente. Porque a Bíblia fala de um eutico a 900 eutico, não tem o que fazer. Não tem como abraçar 900 eutico para ressuscitar, irmão. Não tem unção suficiente para dar avivamento para 900 eutico. Cantei 2 louvores, mandei todo mundo pular, fui pegando um por um, pula daqui, pula de lá. Quando acabou, falei, até aqui o Senhor me entregou. Deus abençoe vocês, rica e abundantemente. Porque o povo não queria ouvir a palavra. Não perca o seu propósito, mude a direção, mas continue até o final. Assim seja, assim diz o Senhor, nessa noite, a sua igreja. Nunca perca o seu propósito por causa de ninguém. Vá até o fim. Por isso o apóstolo Paulo falou para Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo. Aproveite as oportunidades, mas não perca o seu propósito, Timóteo. Fale quando tiver tempo oportuno, mas também fale quando não tiver. Mas fale do livro da vida. Pregue a palavra. Fala desse amor que transforma, que liberta. Desperta os eúticos nessa noite, meu Deus. E traga fervor à sua noiva, daqueles que têm sede de ti, daqueles que te amam, daqueles que amam ouvir a tua palavra, daqueles que hoje se prepararam para vir à igreja, daqueles que hoje se prepararam para o culto, daqueles que hoje ansiaram para estar aqui às 6 horas, daqueles que vieram e falaram, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus está dizendo, não perca o teu propósito por causa daqueles que dormem. A escolha sempre será dos eúticos, e a escolha de continuar sempre será sua. Tome essa decisão e Deus vai abençoar você.